Olá, irmãos, tudo bem? Continuamos aqui com as cartas de Cristo. Estou na carta 2. Hoje é dia 3 de janeiro de 2023. Estou gravando esse vídeo. Terminamos o último, né, quando ele tinha chegado na cidade de Nazaré, vindo lá dos 42 dias que ele ficou no deserto, as 6 semanas. E agora eu vou narrar para vocês, eu vou mostrar para vocês quando ele chegou em casa, o que aconteceu com ele, né? Quando Jesus chegou na casa dele, né? Com Maria, José lá, e seus irmãos. Para quem disse que Jesus não teve irmãos, né? Vamos ver aqui. Cheguei à porta da minha casa com um sentimento de pavor, pois eu já sabia que ela ficaria mais chocada do que seus vizinhos ao me ver diante dela, magro, mostrando os ossos sob a pele, os olhos fundos, as bochechas vazias, a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada, e a roupa. Ficaria furiosa ao ver a minha roupa, sua cor original totalmente irreconhecível, pelo pó do deserto e o tecido desfeito e rasgado. Então foi assim que Jesus chegou em casa do deserto, né? Foi assim que ele chegou. Então por isso explica, né, que ele ficou 42 dias no deserto e que ele foi arrebatado, né? Fez uma viagem astral, né? Uma projeção astral, e onde o Cristo planetário mostrou para ele tudo aquilo que nós já falamos, né? Então aí a prova que ele ficou desgastado, ó, né? A sua imagem ficou desgastada, sua roupa ficou desgastada, tudo ficou desgastado. Por isso que ele aguentou ficar no deserto 42 dias, né? Porque ele foi desdobrado, né, do corpo. Por isso que ele conseguiu, senão não teria conseguido. Vai, continua. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria da mãe dele, né, Maria. Quando chamei, minha irmã veio à porta. Ó, minha irmã. Então Jesus tinha irmã. Minha irmã veio à porta, olhou-me, boquiaberta, assustada e com os olhos arregalados, e bateu-me a porta na cara. Ouvia correr para os fundos da casa gritando: Mãe, venha depressa, há um homem velho e sujo na porta. Pensa como estava o estado de Jesus, né? Com próximo aos 30 anos, ele já estava próximo dos 30 já. Escutei minha mãe resmungando, irritada para si mesma, enquanto corria para a porta. Abriu-a de repente e ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento. Ela olhou-me de cima a baixo, cada vez mais horrorizada, ao dar-se conta de que este homem de terrível aspecto era de fato seu filho rebelde, Jesus. Porque imagina, quando Jesus saiu de casa, ele era rebelde, né? Voltou o Messias, né? Estendi minha mão para ela, dizendo: Sei que causo pena a você, mas pode me ajudar? Ou pode ajudar? Imediatamente sua mãe mudou. É mãe, né? Não adianta, né? Imediatamente sua mãe mudou e, levando-me para dentro, trancou a porta. Depressa, disse para minha irmã assustada: Deixe de escândalo e põe água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa em que confusão se meteu. Ele é da família, temos que cuidar dele. Suavemente me ajudou a tirar a roupa, inclinando-me sobre um grande recipiente de água, e esfregou-me até ficar limpo. Pensa, Maria. Lavou-me, cortou o meu cabelo e barba e cuidadosamente cobriu as feridas do meu corpo e lábios com uma pomada cicatrizante. Então, na época, ele já tinha uma pomada, alguma coisa cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou e tentei demonstrar minha gratidão com uma atitude mais doce e sensível. Jesus. Depois de vestir-me uma túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal, de pão, leite e mel. Relutante, deu-me vinho para recuperar as forças, né? Na época eles acreditavam que o vinho recuperava as forças, né? Embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho a grande causa da minha terrível situação. Então, ela ainda estava naquele Cristo velho, né? Então conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi por várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã de sol.
que se via pela janela. Então dormiu o resto da tarde e a noite inteira, né? Eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato um Messias, mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas das más consequências dos seus pecados. Podia ajudá-los a encontrar saúde e abundância. Então, as más consequências dos pecados, porque Jesus trouxe a luz, trouxe a liberdade, né? Se aqueles que fizessem a vontade, fizessem cumprisse a lei, eles já estariam livres dos seus pecados, né? Não dos que já cometeram, porque tem que vir acertar esses pecados que já cometeram, né? Mas para frente, né? Então eles teriam a luz, teriam que caminho seguir. Então, para ajudá-los a encontrar saúde e abundância, assim como o Cristo, né, planetário, dava para Jesus para ele se tornado um iluminado. Né? A satisfação de suas necessidades, por agora, podia ensiná-los. Só vou terminar o parágrafo ali para não ficar perdido. Podia ajudá-las a encontrar saúde, abundância, a satisfação de suas necessidades. Então, Jesus podia fazer isso com todos, né? Porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Né? Jesus sabia exatamente como foi criado as pessoas, né? Aquelas partículas cintilantes, né? Os átomos, os elétrons, as moléculas, as células que formam os órgãos, né? Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada. Pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Porque lá no começo da carta, ele começa a primeira carta dizendo que a Maria realmente achava que ele era Messias, né? Mas ele não achava. Ela ficou louca de contente, né? Deveriam ouvir a maneira como ela falava. Então, Jesus está falando isso, né? Estava muito alegre. Né? E ele havia jejuado no deserto, então 42 dias sem comer, né? Fora do corpo, não dentro do corpo, né? Sem comer, sem beber água, no corpo não aguenta. Mas eu a impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isso a deixou contrariada. Então, isso que Jesus falou deixou Maria contrariada, né? E desconcertada. Então, exclamou: como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Então, ainda tinha aquele castigo. O povo tinha que ser castigado para aprender. E Deus não é castigo, Deus é amor. Deus não castiga ninguém, né? A gente já falou sobre isso em outros vídeos. Deus não castiga ninguém. Quem castiga é a nós mesmos pelos nossos caminhos, né? Pelo que a gente escolhe, né? Os nossos caminhos tortuosos nos levam ao castigo, né? A rebeldia nos leva às transgressões, as transgressões nos levam aos castigos. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que vir para acertar. Agora Maria falando, né? Agora você ficou tão importante que pode ensinar aos sumos sacerdotes o seu próprio trabalho. Então ela ficou brava com ele, né? Jesus podia ensinar os sumos sacerdotes como eles tinham que trabalhar. E realmente ele ensinou. Que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés. Então Maria ficou brava com ele, porque estava tudo enraizado na religião, né? Não tem culpa dela, nasceu naquela região. Vai trazer ainda mais vergonha para esta casa, então. Jesus não era uma pessoa que não era muito bem, o que ele pensava, eles não gostavam muito. Né? Ela começou a chorar e disse com raiva: você em nada mudou, somente mudaram as coisas que disse. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria um Messias? Com suas ideias estranhas, só levará nosso povo a maior tormenta do que nunca. Maria falando isso. Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, irmãos de Jesus, querendo colocar-me para fora de casa. Ofereci sair pacificamente, porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar os judeus com minha mensagem de boas novas.
As boas novas eram, né? Mas a questão é, será que eles queriam? Hoje Pedro da Plaza da Plataforma de Oração está trazendo as boas novas, assim como o Sai Baba trouxe as boas novas, assim como Chico Xavier trouxe as boas novas, né? Mas a turma reluta em acreditar. Depois de um tempo de acredita, ele começa a chorar e vê que era verdade. Estava certo de que o Pai Vida atenderia a minha necessidade e que eu encontraria a acomodação mais conveniente em algum lugar, porque ele já confiava agora totalmente no Cristo planetário. Né? Minha mãe, embora furiosa com minha atitude de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável em que me encontrava. Ela rejeitou tudo o que eu parecia representar: a rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante. Mas ela ainda me amava e estava profundamente preocupada por me ver envolvido em problemas tão grandes quanto jamais havia pensado ser possível. Então Maria pensava que ele era o Messias, que ia agir de uma outra forma, né? Salvar o povo, sei lá, entrar talvez na religião judaica, fazer alguma coisa. Mas não falar contra isso, né? Então Maria ficou atormentada. Ela chamou a atenção de meus irmãos, dizendo que calassem a barulhenta discussão e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Talvez enquanto estiver por aqui eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que, se sair às ruas falando da forma como fez comigo, terminará em uma situação ainda pior do que agora. Então pense, já na própria casa, Maria já falou para ele que ele não ia conseguir. Né? Pessoas boas vão cuspir e jogar seu lixo podre sobre você. Você é uma desgraça para esta família. Pensa. Apesar de toda a sua raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente sabendo muito bem que, por trás de toda essa raiva, ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou-me boas roupas novas. Agradeci por tudo o que ela fez para melhorar minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os ricos e pobres deveria estar com roupas decentes e adequadas. Às vezes havia escassez de alimentos em casa. Recorrendo ao poder do Pai, eu a reabasteci sem dizer nada. Então, nessa parte que eu queria chegar também para os irmãos, recorrendo ao poder do Pai. Então, como Jesus tinha o poder de transformar as coisas, né, porque foi lhe dado através do Cristo planetário, esse dom, ele fazia aumentar as coisas. Nós vamos ver um pouco mais pra frente. Ele fazia aumentar as coisas dentro de casa dela. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava com tristeza se, além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Porque ela via que tinha as coisas dentro de casa, que as coisas aumentavam, né? Farinha, assim, as coisas que aumentavam. Então ela pensava que o filho dela estava roubando, Jesus estava roubando. Mas Jesus não estava roubando, ele estava transformando, né? Então me pegou com um pão recém-saído do forno nas mãos. Ela sabia que eu não havia saído de casa para comprá-lo e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Então veja, Jesus estava com um pão recém saído do forno, quente, só que não tinha saído de casa. Jesus não tinha saído de casa naquele momento. Então por isso que eu digo para os irmãos que Jesus já tinha esse poder de mudar as coisas, né? Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver então que as suas atitudes mudaram. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar a sua própria atitude com relação a mim e também a verdade acerca das minhas afirmações. Então você veja que, irmão, irmã, que Jesus estava fazendo as coisas, a princípio estava aumentando as coisas dentro de casa, ela achou, estava aparecendo as coisas, ela achou que Jesus estava roubando. Depois que ela viu Jesus estar com pão quente, sabendo que ele não saiu de casa e ninguém trouxe para ele, que o forno também que elas deviam fazer pão estava frio, então só tem um jeito, né? Ela tinha que começar a acreditar no poder de Jesus, que ele era realmente o Messias. O que realmente aconteceu com
Ele no deserto? Como ele poderia fazer um pão sem usar o fogo, a farinha e o fermento? E o que isso significa? Ele é o Messias? Então são perguntas que provavelmente Maria passou a fazer-se, né? Então meu irmão feriu-se sua mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou. Pensa em se infeccionar. Permitiu-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentia o fluxo do poder entrando em sua mão. Então, o fluxo do poder criativo do Jesus planetário passado por Jesus que entrava no ferimento do irmão dele, né? Porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora e disse brevemente: estava mal-humorado quando se afastou. E eu sabia que, ainda que tivesse sentido o alívio da dor, não havia gostado de que eu fosse capaz de ajudá-lo. Senti seu ciúme. Então já começou o ciúme na sua própria família, né? Minha irmã havia queimado sua mão e o outro irmão muitas vezes se queixava de fortes dores de cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Perguntavam-se que perguntavam-se que mal eu poderia fazer a eles se me irritasse. A tensão em casa aumentou e senti a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz no lar. Mas ela viu mudanças em meu comportamento e sentiu-se reconfortada. Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava minhas prováveis explosões. Então, justamente tinha explosões de raiva, né? Continha minha energia, refreava a minha impaciência e a língua, né? E já não discutia mais. Então, Jesus começou a fazer a reforma íntima. Já no deserto, ele já veio com a reforma íntima, né? Tornei-me mais atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando-a em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até fazendas distantes para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Jesus começou a mudar. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Um dia ela se aventurou a perguntar-me: você ainda acredita que Jeová seja um mito? Jó disse que, se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Maria falando. Ninguém viu a Jeová, disse ela com firmeza. Eu vi aquele que criou todas as coisas, respondi calmamente. Jesus falando. Jesus realmente viu, né? Sentiu, né? Eu o chamo de Pai, porque ele é amor perfeito. Um amor mais perfeito do que o de uma mãe. Porque é muito mais amor, né? Porque a mãe só tem amor pelo filho, né? E o Pai Celestial, ele tem amor por todos igual, né? Um amor maior que o de uma mãe, por todos igual. Acrescentei sorrindo para ela. Ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação. É o Pai em mim quem tem trazido as coisas de que você necessita em casa e que curou os meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. E o que é o castigo? Perguntou. Não existe castigo de forma como o compreendemos, e até hoje como nós compreendemos também, né? Nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, que são as paixões da carne que a gente fala, né? Porque estes nos separam da proteção do Pai. Então, separar-nos das paixões da carne para encontrar o Pai. E nos trazem as doenças e a miséria. Doenças porque você faz as coisas erradas, fica nas paixões, fazendo as coisas erradas, falando mal, falando besteira, vendo que não pode, roubando, se apropriando, né? Então isso traz doenças e miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu do egocentrismo do seu caráter, então entraremos no reino dos céus. Não no reino de Deus, né? No reino dos céus. Eu já expliquei o que é reino de Deus e reino dos céus no último vídeo.
Minha mãe afastou-se silenciosa. Já começou a pensar, né? Maria começou a pensar, claramente ponderando sobre o que eu disser, mas não mais com raiva. Começou a entender um pouco mais, né? Eu sabia que ela estava meditando sobre minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça. Que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentia perdida e insegura sem a sua crença num Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo. Se a humanidade fosse indisciplinada, ele seria terrível, vingativo e ameaçador. Perguntava-se no que um mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlarem as suas maldades e a dos outros. Mesmo os reis e governantes eram malvados em suas ações, sem Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Aqui essa parte ela não entendia ainda naquela época, né, que nós temos nosso livre-arbítrio e o que nós fazemos, nós vamos vir acertar, né, nossas expiações, né. Tudo que a gente faz, a gente vem acertar, não tem como fugir disso. Então, não precisa ter nenhum governante, não precisa querer acreditar num Deus que é castigador, né, que é maléfico, que é terrivelmente ameaçador, não precisa acreditar nisso. Porque tudo que a gente fizer, a gente vai vir acertar, então. A hora que a gente aprender isso e parar de ter amor em nossas paixões da carne, a hora que a gente aprende isso, a gente se volta para Deus e não faz as coisas erradas. Não precisa ter um Deus castigador. Ninguém precisa mentir. Enquanto restabelecia minhas forças, estudei as Escrituras cuidadosamente. Então foi aí que Jesus estudou as Escrituras. Então, como ele era rebelde e como ele nasceu numa família provavelmente que era bem religiosa nas leis judaicas, nas Escrituras judaicas, ele sabia bastante coisa, mas ainda ele usou todo aquele tempo que ele ficou em casa para estudar sobre essas Escrituras. E nessas Escrituras que ele leu, ele se aprofundou cada vez um pouco mais, né, nas Escrituras para poder depois falar. Porque como ele era médium, né, a canalização dos espíritos superiores, né, usavam o que ele estudou para falar para os irmãos, né, judeus na Palestina, para que pudessem contar-me com os fariseus e escribas de forma confiante. Então ele estudou para que ele soubesse o que falar, né, para que quando encontrasse eles, ele tivesse o que falar para eles, né. Porque Deus, Jesus, o Cristo planetário mostrou para ele como é que se formava. Ia ser com ele, né? Mas ele tinha que estudar as leis para ele poder rebater e para ele mostrar para as pessoas que elas estavam erradas, né? Porque se ele não conhecesse as leis judaicas, como é que ele ia falar que estavam erradas ou aonde estavam erradas ou aonde eles precisavam mudar? Então ele teve que estudar as leis judaicas, né? Não teve jeito de sair disso, né? Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque estava convencido de que eu era aquele sobre quem as profecias haviam falado. Então ali Jesus já tinha se empossado do poder, né? Que ele era um Cristo, que ele era um Messias. Então ele estava lendo também para saber o que as Escrituras falavam sobre esse Messias, né? Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, miséria e pobreza, né? Sobre tudo aquilo que Jesus já disse, tudo aquilo que a gente já mostrou para os irmãos. Restaurar-lhes a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e a realidade do Pai. Essa aqui eu estou lendo mais porque não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que fazer exemplos, porque eu queria relatar principalmente bem certinho o que Jesus passou quando ele chegou em casa, né? Lá do deserto, né? No deserto, a caminho do deserto para sua casa e na sua casa. Qual foi o diálogo que ele teve com seus irmãos e irmãs e com sua mãe, né? Então por isso que eu não quis mudar muito o que estava aqui. Eu deixei bem o jeito que está escrito mesmo, para que os irmãos vejam como é que era no passado. E que é igual a nossa família, é igual a nós mesmos. Quando me senti suficientemente preparado para sair e ensinar e curar, para agradar a minha mãe, concordei em ir num sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação como era costume.
como era o costume falar, mas não que ele falava, né? Não falava direto. O costume era da sinagoga alguém levantar e falar, né? Então, e ele levantou, com certeza foi na sinagoga. Aqui ele já está dentro da sinagoga, né? Ó, levantei e me foi entregue o livro de Isaías para ler. Então ele já estava. Então eles escolhiam um livro, né? O próprio sacerdote lá de dentro da sinagoga escolhia um livro da roupa dele. Ele levantou e foi ler o livro, né? Ele entregava o livro de Isaías. Escolhi a passagem que profetizava a vinda do Messias, porque ele já tinha lido em casa, então ele sabia o que ele tinha que pegar, né? Que viria a libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão. Só que essa escravidão que Jesus vinha libertar o povo não era do povo romano, né? Era libertar do seu ego, do seu caráter, das paixões, né? Se voltar para Deus, parar de acreditar num Deus vingativo, num Deus que atormentava, que você via sob um jugo pesado. Né? É isso que ele veio fazer. Né? Daí Jesus continua aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então sentei-me dizendo, hoje, isso aqui foi o que ele leu, né? Do Messias. Ele leu em Isaías, né? Que coisa bonita, eu vou ler de novo, né? Estava escrito lá em Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos. Esses cegos aqui têm dupla função, né? Encarcerados, quem está preso, né? Está preso atrás das grades, mas está preso também no seu ego, no seu caráter, principalmente no seu egocentrismo, né? E quem está cego nas velhas tradições, né? Para libertar os oprimidos, aqueles que sofriam, né? Parar de sofrer e acreditar um Deus diferente, que é só amor, e tudo aquilo que a gente faz, a gente vai vir pagar, vai vir ter que acertar, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então sentei-me, dizendo Jesus, né? Jesus se sentou dizendo, hoje vocês veem esta profecia cumprir-se em mim. Imagina, ele já foi direto à sinagoga e já tuf. Isto produziu choque e espanto no rosto dos homens, que me olhavam atônitos, mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que falar. As palavras vieram sem hesitação. Falei de minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais, e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Eu expliquei que ao fazer isso, eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doenças. Então é por causa das ataduras que eles faziam, ficavam nas paixões da carne e ficavam acreditando naquele Deus que era totalmente brabo, né? Fazia as coisas más, castigado, né? Castigador. Porque Deus é luz, eu disse, e luz é a substância de todas as coisas visíveis. E luz é o amor que fez todas as coisas para que o homem desfrute delas. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aqueles que amar a Deus com a mente, o coração e a alma e que viver estritamente segundo as leis de Deus. Então, aqueles que vivem estritamente sobre as leis de Deus, irmãos, não falta nada. Deus dá tudo para eles, né? A comida, a saúde, tudo, tudo, tudo. Quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso e que tinha sido elevado a um plano superior do pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente naquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Eles se perguntavam quem eu era. Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia, mas outros não podiam aceitar aquilo, uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade.
Então, uns pessoas já conheciam que era Jesus, outros ainda não conheciam ele, né? Então, no sinagoga tinha pessoas que não conheciam e tem pessoas que conheciam. Os que conheciam, né, sabiam que ele era Jesus e não aceitavam aquilo que vinha de Jesus, ou os que não conheciam achavam que ele era alguém diferente, né, por aquilo que ele falou. Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabia que tinham me desprezado no passado, de forma, tá vendo como eles desprezaram, como os fariseus, os judeus, os da sinagoga, né, como eles desprezavam Jesus, de forma que esperava por essa rejeição. Voltei, então eles já esperavam por essa rejeição, você também colocou na cabeça, a gente não pode colocar isso na nossa cabeça, né? Tem que pensar o certo, o positivo, né? Voltei às antigas atitudes desafiadoras e isso os enfureceu um pouco. Ele começou a desafiar eles, né? Então ele saiu daquela harmonia que ele tinha com o Cristo planetário e voltou a ser ele, né? Suas paixões. Pelas minhas próprias reações humanas, né, atraiu o desastre. E este quase aconteceu. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo mais alto do penhasco a fim de lançar-me à morte. Mas orei ao Pai para que me salvasse. Então foi a primeira vez que já tentaram matar Jesus aqui. De repente ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam, já movimentados pelos das trevas, né? Se voltaram uns contra os outros, então pude sair do meio deles e escapar. Então, na verdade, aqui foi o Espírito de Deus, né? Deu com confundir os homens para Jesus poder correr, né? Foi estranho. Eles pareceram não notar a minha saída, porque o Deus planetário, né? O Cristo planetário não deixou. Muito abalado por essa experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente, indo para Cafarnaum. Então foi quando ele realmente, nessa sinagoga, quando ele começou a pregar. Então ele, vamos dizer assim, que ele estava em Nazaré, saiu da casa, foi para a sinagoga em Nazaré, e dessa sinagoga, depois de ser rejeitado, ele correu, foi para Cafarnaum. Uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto fazer. Porque os antigos conhecidos, né, lá de Cafarnaum eram tudo bêbados e só queriam as coisas do mundo, né? De modo que durante todo o caminho e ao entrar na cidade, pedi orientação e ajuda ao pai para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Aqui eu vou parar, irmãos, porque isso aqui já é parte de um outro vídeo, né? Porque eu só quis colocar essa parte de que Jesus estava, né? Chegou em casa, procurei ler fielmente o que ele falou, as conversas que ele teve, né, com sua mãe, o que aconteceu e o que aconteceu quando ele esteve na sinagoga. Então, só para refrescamento dos irmãos, ele entrou na sinagoga, leu um livro lá de Isaías, uma parte de Isaías, que falava sobre o Messias. E os judeus ficaram puto da cara com ele porque ele falou que ele era o Messias, né? Só que uns falam assim, mas ele fala diferente, mas os outros já, não, mas esse é Jesus, filho lá de José, de Maria, são pobres. Quem é esse? Só que daí ele começou, daí caiu, aí veio sobre ele aquela parte homem, né? Aquela parte humana, né? E ele começou a confrontar e com certeza a brigar com os judeus dentro da sinagoga. E eles ficaram puta cara, porque provavelmente eles não aceitavam isso, né? Essa briga dentro da sinagoga, dentro da igreja deles, né? E ficaram puta cara com ele e os mais antigos mandaram os jovens pegar ele e levar para um pináculo lá para jogar ele de cima da montanha. Só que o espírito planetário, né? O Cristo planetário, causou uma confusão entre os jovens que queriam jogar ele e ele conseguiu fugir. Só que ele nem voltou mais para casa, para eles não pegar ele na casa, né? Lá de Maria. Dali mesmo ele já procurou alguém que avisou para Maria que ele tinha ido para Cafarnaum. E lá, e realmente é aí que ele vai começar o ministério dele. Né? Aí que ele vai começar o ministério dele como Jesus. Daí no próximo vídeo a gente já vai começar com esse ministério, ele já em Cafarnaum. Tá bom, irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido, né? Que essa foi
Eu acho muito bonito essa passagem, quando ele chega em casa e começa a falar com Maria, sua mãe, né? E vê os dons, Maria vê os dons que ele teve, né, de multiplicação, os dons de cura, né? Então, realmente, Jesus poderia tranquilamente transformar água em vinho, poderia tranquilamente fazer nascer unha, carne nas pessoas, né? Jesus poderia fazer. Aí que fica aquela dúvida, a gente não sabe se ele fez de verdade, né? Mas que ele poderia fazer, aí tá a prova que ele podia fazer, porque ele estava com um pão quente, né, tirado do forno, sendo que ele não saiu de casa, e o forno não usou o forno na casa dele, ele só materializou esse pão, né? Com a força do Deus criativo, com o Pai criativo, Pai, Pai criativo, Pai criativo, Pai criativo divino, né? Que é o Cristo planetário. Então foi daí que Jesus começou a ver os dons que ele tinha e começou a se desenvolver. Só que ele foi lá para Cafarnaum, né? Não tinha dinheiro, não tinha nada, porque a gente sabe dos outros vídeos, né? Nos outros pontos para trás, que ele não gostava de trabalhar e que ele não era carpinteiro, como disse, né? O pai dele era carpinteiro, mas ele não era carpinteiro. Também não disse que o pai dele era carpinteiro. Então, provavelmente foi os homens que colocaram, mas ele, na carta número 1 lá para trás, disse que ele não gostava de trabalhar, que ele ia nos vinhedos lá para ganhar dinheiro. Ele trabalhava, ganhava dinheiro e gastava nas coisas da carne, enchia a cara, gastava, ficava com as pessoas conhecidas, assim. Ficava lá com os pobres, com as prostitutas, lá com todo mundo, né? Então ele sempre foi assim. E daí com 25 anos ele começou a mudar, daí ele teve o batismo, foi para o deserto. No deserto ele caminhou para casa, de casa ele passou sobre isso, resolveu ir na sinagoga falar que ele era o Messias, só que até estava indo bonito, mas daí a raiva e o homem, porque quando é confrontado, né, por tudo aquilo que ele viu, ele foi confrontado e deixou a parte homem, não o espírito, mas a parte homem dele, né, a parte humana dele, falar mais alto. E nessa falar mais alto, ele começou a brigar com eles lá e se arrebentar. E os caras, ele estava sozinho contra toda a sinagoga, os caras queriam arrebentar ele, porque ele já estava falando que era o Messias, né? Então pode ver que aí já foi a primeira vez, antes de começar, né, o ministério dele, foi a primeira vez que ele já, ou bem no início do ministério dele, foi a primeira vez que já levaram para um pináculo para tentar matar. Então foi mais ou menos assim o início da evangelização de Jesus. Espero que os irmãos tenham entendido, né? Então Deus abençoe, irmãos, e a paz de Deus.